Oi, gente, sejam muito bem-vindas. Hoje começa mais um Desperta Mulher! E hoje, em especial, né? Um especial de Natal, com o tema União familiar. Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos. Quantas famílias não se encontram, não se unem mais no Natal, né, amiga? Exatamente. Antigamente isso era muito mais presente, né? Ai, gente, é tão gostoso. Eu lembro tanto da minha infância, assim, a família toda unida. Para mim, o Natal era a data mais especial. Aham. Tinha significado. Tinha um Hoje em dia o significado. significado é festa. E olhe lá, É, eu converso muito aqui na minha casa. Antigamente, quando eu era criança, a gente saía na rua para visitar a decoração da cidade, né? Existia assim, todas as casas decoravam. sim. Hoje a gente não vê mais Hoje não vê nem isso isso. mais. Eu acho que as pessoas consideram hoje em dia muita bobeira ou uma coisa fútil. E eu falo assim que é lógico que a gente tem que explicar, principalmente quando a gente tem filho, o real significado, né, do Natal, tudo. Mas eu acho que principalmente quando se tem filhos, a gente precisa manter também aquela parte lúdica, né? Aquela parte de Papai Noel. É, eu fui descobrir que Coelhinho da Páscoa e Papai Noel não existia, eu já estava velha, gente. Já estava, tipo assim, na adolescência já, praticamente. Que foi quando eu olhei e falei, nossa, não existe. Fiquei super frustrada também. A gente sabe que é uma data simbólica, mas o importante disso e o preocupante é que as famílias estão deixando de se unir. Isso. As famílias estão deixando de se encontrar. E eles, assim, falam, ai, não, acho que não compensa. Ou porque perdeu um ente querido, ou porque teve briga naquela família. E isso a gente não pode deixar se perder. A gente precisa resgatar isso. E não pelo, lógico que tem o significado da data, mas não só por essa data, mas a gente precisa voltar a criar os hábitos, né? De um café da tarde nos domingos, né? Nos encontros mesmo. A gente precisa sim resgatar, porque é extremamente importante e não só no Natal. A gente sabe que existem famílias que às vezes estão passando por um momento difícil ou que ainda não superou a perda de alguém, mas é extremamente importante manter essa união para quem ficou, né, Com amiga? certeza, até mesmo porque eu sempre falo que homenagem e carinho, afeto, essa questão de amor, essa questão de compartilhar, de mostrar que a pessoa é amada, tudo a gente tem que fazer em vida. Não adianta. E eu falo que muitas pessoas esperam perder para ter uma noção em relação a isso, né? Então, no final de tudo, gente, o que sobra são as lembranças, as memórias e as fotos. Então a gente tem que manter tradições familiares. Se a gente não tem isso dentro da família da gente, se não foi uma coisa que veio da nossa família, pode ser uma coisa que se comece através da gente, que nós começamos a fazer dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, que seja um dia no mês, a gente vai fazer, vai se tornar tradição da nossa família, um dia do mês a gente fazer uma festa do pijama. Então, um dia no mês a gente vai colocar colchão na sala, a gente vai assistir uma Netflix, vai comer bobeira, vai comer porcaria, todo mundo junto, todo mundo reunido. E eu tenho certeza que aquilo ali vai se tornar realmente uma tradição e todo mundo da casa vai ficar esperando por aquele dia, por aquela data. E a gente sabe que a gente está numa sociedade doente, Sim. né, amiga? Onde valores estão se perdendo, né? As famílias se tornaram algo descartável. E a gente precisa sim resgatar, porque esse amor, esse acolhimento é o que salva. Com certeza. E sem contar que está afetando as nossas crianças, né? As Tá? gerações futuras. E afetando as gerações futuras, isso só vai se perdendo cada vez mais. E a gente não pode deixar que isso se acabe. Né? A Bíblia é muito sábia quando ela dá a importância na família. Né? A gente é que é teimoso, né? A gente que vê as dificuldades assim e faz com que isso se torne algo fútil. A gente acaba guardando mágoa, rancor e vai levando isso no dia a dia e não percebe quanto isso faz mal para a gente mesmo. Né? A gente vai adquirindo várias dores, várias enfermidades, a gente não vai percebendo. Num piscar de olho, as coisas acontecem, o tempo passa, a velhice chega, ninguém pensa no amanhã, ninguém pensa na velhice, ninguém pensa quando vai perder aquela pessoa, e a gente precisa, assim, aproveitar cada momento,
A gente precisa curtir cada momento. A gente precisa parar de briga besta, de competições ridículas. E a gente precisa, sim, aumentar o amor. Porque eu acho que só o amor é realmente capaz de salvar uma pessoa e o momento que a gente está vivendo hoje em dia. Né? Das crianças, dos jovens crescendo sem presença, né? Sem presença da mãe, sem presença do pai. Cada um para um seu canto, cada um para um lado. A gente, lógico que as pessoas estão seguindo, né, seu caminho, Sim. correndo atrás dos seus sonhos. Faz parte da vida. Faz parte da vida, mas a gente não pode. A família, ela precisa sim ser unida. Com certeza, não existe nada mais prazeroso do que a gente ter um lar e um aconchego para voltar. Depois de um dia cansativo de trabalho, depois de um problema que a gente teve na rua. E a gente passa muito tempo fora de casa. Muito tempo dentro de empresas, dentro de escritórios, dentro de trabalhos. E aí, principalmente hoje com a era do digital, muitas vezes chega em casa, um vai para um telefone, o outro vai para o outro, ou às vezes um vai assistir televisão, vai ver uma série, um filme, o outro vai fazer alguma outra coisa. Nisso já deu o horário de deitar, já deitou, já dormiu, no outro dia já levantou cedo, cada um foi para o lado de novo trabalhar e já começou tudo de novo. Então, assim, a gente precisa prezar esses momentos. Quantas famílias hoje não têm refeições mais à mesa? Não senta na mesa mais para fazer as refeições, não tem mais aquele momento de sentar e de conversar. Está cada um, às vezes, num cômodo da casa comendo, muitas vezes comendo com o telefone na mão, respondendo mensagem, trabalhando também. E nisso vai perdendo a conexão. Aí é onde aquele silêncio vai pairando, né, dentro da casa, vai tomando conta daquele ambiente, as conversas vão ficando cada vez mais escassas e é onde vai tudo ladeira abaixo, gente, porque sem diálogo, sem comunicação, sem... E isso eu falo tanto em relação a casais, né, um casal quando não tem diálogo, quanto um pai e um filho, uma mãe e um filho, o diálogo ele vai ficando escasso, você vai deixando de saber o que está fazendo, ou vai perdendo aquela conexão, aquela afinidade, nisso a pessoa pode se perder, ou o adolescente, ou a criança ali em si. Então, assim, a gente precisa não deixar perder a conexão familiar. E eu postei já tive umas 2 postagens já sobre uma frase em específico, e depois eu descobri que tem uma música com essa frase que fala: você está vivendo ou você está só existindo? Exatamente. E hoje em dia, a maioria das pessoas está só existindo, só existindo, né, amiga? Só existindo. Tá indo no embalo. A vida tá levando. É o famoso deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, exatamente. Não é para as coisas serem assim. De forma alguma, de forma alguma. A gente tem que ter total controle e poder sobre nós mesmos e sobre a nossa vida. Em tudo, em todos os momentos. A gente precisa buscar por uma vida com propósito. Né? Eu falo que a gente precisa voltar a sonhar, a gente precisa voltar a realmente resgatar os momentos simples da vida, né? De conexão com as pessoas de dentro da nossa casa, em conexão com o restante dos parentes, né? A gente casa, a gente se torna uma só carne, um só espírito, a gente constrói uma família e a gente precisa, às vezes, começar a fazer coisas diferentes, justamente até para quem tem filho, né, amiga? Com certeza. Quantos pais hoje em dia, que às vezes até começa a falar assim, nossa, mas do nada começou a acontecer isso com meu filho. Exatamente. E nunca é do nada, né? Nossa, meu filho tá assim, meu filho não sai do quarto. Eu não sei o que aconteceu. Gente, sempre tem indícios. Sempre dá indícios de alguma coisa. E tem aquele negócio, né? Ah, meu filho só fica no telefone. Eu escuto isso muito hoje em dia. Ah, meu filho só fica no telefone. Tá. O que você está fazendo para tirar o seu filho do telefone? Porque assim, tá, o seu filho só fica no telefone. Hoje, gente, uma das coisas que mais prende a atenção da gente, que mais ocupa a mente da gente, tanto de adulto, criança, adolescente, idoso, qualquer faixa etária, é o telefone. É o que mais ocupa e prende a atenção da gente. Então tá, o meu filho só fica no telefone. Você quer que ele saia do telefone para ele fazer o quê? Porque aí muitos pais falam assim, ah, mas meu filho só fica no telefone, mas é aquele pai que ou ele tá aqui ou ele tá na televisão.
E aí a gente se pergunta, né? É onde entra a frase, tá? Mas você quer que ele saia do telefone para quê? Para sentar com você, para conversar com você, para jogar um jogo, para fazer alguma coisa juntos, para praticar um esporte, alguma coisa nesse sentido? Então incentive ele, ocupe o tempo dele com você, preencha esse tempo que ele está perdendo no telefone, na internet. Mas agora a gente também brigar, porque ele só fica no telefone, E mas não ao fazer mesmo nada tempo a para gente está no mudar. telefone, a gente não faz nada, a gente não ajuda a pessoa a ocupar o tempo dela. Realmente a pessoa vai continuar só no telefone. E a gente sabe que adolescente, eles gostam de estar próximos de outros adolescentes, faz parte da fase, Sim, faz parte da idade. Mas pelo menos um momento do dia tem que ter um momento interessante com e certeza, essa conexão de pais com os filhos, com né? certeza. E hoje em dia, a maioria dos adolescentes, a maioria das crianças são criados por avós ou são criados completamente sozinhos, porque a maioria deles está sendo filhos de pais separados. É, Como isso se tornou algo comum, sim, corriqueiro, é, é com muita frequência, tá? com Não tá certeza. fora do normal. E não é para ser assim. De forma alguma. E é justamente que até volta até em todos os episódios que a gente falou lá atrás, né, amiga? A importância até da gente saber escolher, justamente para quando chegar um momento desse, né? De como a gente vai conseguir ter uma união familiar se a gente também não fez uma boa escolha, Com certeza. né? Se a gente tomou atitudes ruins, né? Com consequências extremamente ruins. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. Família é algo precioso. E a gente deve sim priorizar. E deve sim cuidar dela em todos os sentidos. E se tiver filho, então. Aí que a gente deve cuidar mesmo. E assim, não é aquele negócio, então eu tenho que ficar casada por conta dos meus filhos? Ah, então eu tenho que me submeter a isso por conta dos meus filhos? Não. A frase é: então você tem que lutar para melhorar o seu relacionamento, você tem que se empenhar para restaurar o seu relacionamento por conta dos seus filhos, e não só por conta dos seus filhos, por conta de você. É resgatar, é se reconectar. Teve algum momento da vida que você teve uma escolha e que aquela pessoa que você escolheu era a pessoa que você queria passar pro resto da vida junto. Eu tenho certeza. Porque quando a gente casa, é porque a gente ama aquela pessoa de verdade, a gente quer passar o resto da nossa vida com ela. Alguma coisa traiu. Exatamente. Alguma coisa se quebrou no meio do caminho. O que se quebrou no meio do caminho? Tem como restaurar? Então é onde a gente precisa observar. É lógico que tem casos graves que não tem É. como fazer alguma coisa que, infelizmente, a separação, o divórcio, ela é inevitável. Igual eu e Giovana, a gente sempre fala, a gente não é a favor de separação, a gente não é a favor de divórcio. Eu acho que a gente precisa tentar de tudo, mas eu acho também que hoje está tudo muito superficial. As pessoas já casam assim, a gente vai casar, se não der certo a gente larga. Então, assim, na sua mente, você já está casando Pensando não pensando largar. exatamente, tipo assim, não vai dar certo mesmo, ou se não der certo a gente larga e parte para outra. Só que o que eu tenho para te dizer é que vai chegar em um momento da sua vida, seja agora, seja mais para frente, em que você vai precisar lutar, em que você vai precisar mudar e se esforçar para ter alguém do seu lado. As pessoas estão pensando tanto no divórcio, que ninguém casa mais. Não, Na nossa época, tinha um convite de casamento todo mês. exatamente. As pessoas não casam, não Não. assinam o papel. Só vai morar junto e às vezes se a pessoa cobra, se alguém cobra, né? Às vezes até o parceiro, a parceira fala, mas a gente não é casado. Não, a gente já é casado, a gente já mora junto. Não tem mais aquela coisa de querer casar, de querer convidar todo mundo para participar da cerimônia, de ter uma bênção ali, independente da religião, independente da forma que for. Se perdeu isso. Hoje em dia não existe isso mais. Perdeu completamente o E valor. E muitas já até vezes fala, né, amiga? Tipo, não dá mau trabalho para descasar? Pra quê? nossa, É não, só eu um vou papel. casar e depois tem que pagar para É poder só um descasar. papel. Exatamente, é só um papel, gente. E assim, eu falo que para mim é uma das coisas mais tolas que a pessoa pode dizer e pode acreditar que realmente é só um papel. Eu acho que vai muito além disso. Aí também não tem filho, alguns. Aí vai lá e adota um pet. Teve até uma atriz super famosa, a gente não pode falar o nome, né? Mas que ela fala, na verdade, duas. Uma foi apresentadora, super, hiper, mega famosa. O programa era de frente com ela, mas a gente não pode falar o nome. E que tem um depoimento dela super interessante, que ela fala justamente isso, que hoje ela se arrepende muito de não ter casado e de não ter tido filho. Ela Ah, é escolheu não ter verdade. filho, ela optou por isso, e ela fala que hoje
É É a uma que teve solidão. problema, né? Isso. De saúde. Hoje ela tá muito sozinha, a solidão tomou conta da casa dela. Tipo assim, ela não tem contato com ninguém, nem conversa, nem telefone, nem nada. Ela mesma fala, ninguém liga pra mim, ninguém me dá um telefonema, ninguém procura saber. E ela mesma fala, mas isso foi uma escolha minha que eu fiz lá no passado. A Bíblia é sábia, não é? Demais. Porque a pessoa não pensa na velhice. A família é para existir. Exatamente. E não adianta, gente. Se Deus fez o homem e a mulher, foi justamente para a gente não ser sozinhos, porque senão a gente não precisava do outro. Se a gente tem o outro e se o outro ele foi criado para a gente, é porque a gente precisa sim do outro e a gente não merece passar uma velhice sozinho, uma velhice abandonada. E quando a gente fala de união familiar, a gente tem que lembrar que união familiar não é só em datas comemorativas. Com certeza. Não é só a foto bonita na internet. Né? É muito mais que isso. E se a gente for parar para pensar no significado de família, família é acolhimento. Família é não apontar o dedo. Família é não ter julgamento. Família também é ter empatia com o outro, é se colocar no lugar do outro, é entender o que o outro está sentindo também, porque pode ser, às vezes, filhos da mesma mãe, do mesmo pai, mas eles não são iguais, eles não pensam da mesma forma, eles não sentem a mesma coisa, não foram criados da mesma forma. Com certeza. Mesmo que tenha sido, amiga? são filhos dos mesmos pais, a criação. Porque às vezes fala muito assim, eu não sei onde que eu errei, do mesmo jeito que eu criei, do mesmo jeito que eu criei um, eu criei o outro. E não é assim, gente. Eu tenho duas filhas e assim, é lógico que tudo que eu faço para uma eu busco fazer para outra, só que as duas têm personalidades diferentes e necessidades diferentes. Então não tem como falar que as duas têm gênios diferentes, as duas pensam diferente, apesar da idade também ser uma idade, são 8 anos de diferença, mas eu digo assim, são pessoas completamente diferentes em relação à personalidade, em relação a gênio, em relação a tudo. Então, não tem como eu falar que a criação é a mesma. Só de ser duas pessoas distintas, a criação já é diferente. E eu já ouvi várias vezes, amiga, que eu sou diferente dos meus irmãos. E eu sou. Porque eu sou a caçula que nasceu muitos anos depois, né? Então, assim, os meus irmãos, os 4, foram criados juntos, né? Por exemplo, vou até citar nomes aqui, a Gisele com o Alexandre, a Ginja com o Herpes. E eu, depois, muitos anos depois. Acabou tudo, aí veio a Giovana. Então, assim, eu fui criada com quem? A irmã de alma. E a minha prima também. Então, a afinidade maior é com quem? Qual a idade, né? Qual os gostos, né? Lógico que eles faziam ali as coisas, mas, por exemplo, eles não tinham nem idade para cuidar de mim, né? Eles queriam fazer aquilo rápido. Nossa, deixa eu ficar livre disso logo. Minha mãe, coitadinha, tinha que cuidar da casa inteira, tinha que fazer muita coisa ali. Aí, meus irmãos que ajudavam, mas eles queriam acabar com aquilo ali rápido para fazer as coisas que eles queriam fazer. Era adolescente, jovem, né? Queria ficar com a turma deles, queriam ali curtir o momento, né? Porque não era responsabilidade deles também. E aí a pessoa que era da mesma idade era ela. E então assim, nós somos sim completamente diferentes, E e eu fui criada também completamente diferente deles, extremamente diferente, porque foi numa outra época, né? Então o jeito de pensar vai ser diferente, as coisas que sentem são diferentes. As informações que chegam até a gente são diferentes. Completamente diferentes. E a gente precisa ter esse olhar. Precisa, sim. Mas é onde eu falo que é onde entra o respeito ao próximo, a empatia e tudo. Eu e a Giovana, a gente cresceu juntas desde os 4, 5, 6 anos, né, amiga? Que foi quando a gente começou a amizade. E mesmo essa ligação que a gente tinha, a gente sempre soube respeitar o espaço da outra. A gente nunca precisou se falar todos os dias, a gente nunca precisou estar uma com a outra colada todos os dias, a gente nunca precisou estar em tudo que for fazer juntas, mas todas as vezes que o bicho pegava,
ou que alguma coisa apertava, a gente sabia que uma ou a outra estava ali. Então, na hora, era aquela coisa assim, nossa senhora, o Giovana tá mandando mensagem, aconteceu alguma coisa. E parava tudo. E isso, abria mão de tudo para poder ajudar, para poder estar ali à disposição, para poder contribuir com aquilo ali que a pessoa precisava. E cada Então, coisa, né, amiga? pois é. Então, assim, eu falo que nessa questão de irmãos também, a vida segue, gente. É lógico, na hora que a gente fala de união familiar, a gente entende que a vida das pessoas segue, que cada um tem sua vida, cada um construi a sua família, com esposa, com marido, com filhos. Tem a rotina do dia a dia, menino que está para a escola, que às vezes já está para a faculdade, que às vezes está em casa, que é criança pequena, mulher que está trabalhando, marido que está trabalhando. Então tem a correria do dia a dia. Então é lógico que não tem como a gente estar todo o tempo presente, às vezes nem todo final de semana presente também, porque a partir do momento que a gente cresce, além da família, a gente tem os amigos também. Então, no final de semana tem um aniversário, no outro tem uma reunião, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente precisa sim estar à disposição dos nossos familiares para na hora que o bicho pega, para na hora que precisa de ajuda, para na hora que alguém precisa de um socorro. Isso sim é ser família. Ser família não é estar todo final de semana reunido, ser família não é estar a todo tempo junto, ser família não é aquele comercial de margarina, né? Que tá todo mundo sentado em volta da mesa, super feliz, alegre, não. Tem confusão, tem discussão, tem pensamentos diferentes, mas a gente precisa também passar por cima de tudo e não deixar perder esses laços familiares, né, amiga? E igual a gente fala que desse fato da gente. Eu vou contar uma coisa, não estava combinado, mas até eles vão assustar se estiver assistindo. Mas eu lembro que quando eu era criança, eu achava assim a minha irmã mais velha chiquérrima. Eu achava. Achava ela chiquérésima, chiquérésima. E às vezes a minha brincadeira favorita, eu brincava de ser ela. E detalhe, gente, que eu morria de medo dela. Porque ela sempre foi, assim, pra gente que era criança na época, ela sempre foi muito brava, né, amiga? E eu tive, e um dos motivos de eu ter me casado jovem, assim, mas eu tinha uma busca constante por ter um relacionamento, porque eu queria me sentir pertencente. Porque eu achava que quando eu me casasse, que eu tivesse minha família, que eu tivesse filho, que eu tivesse ali, eu ia ser pertencente ali. É porque eles Porque já eles saíam tinham de essa. casalzinho. Eles já tinham. Isso já era a realidade deles. E aí minha mãe falava assim: você só vai sair se seus irmãos te levar. Ninguém queria me levar em lugar nenhum. Não, é porque ele estava de casal, aí tinha que levar a vela junto. Ninguém queria me levar. E lembrando que já teve vezes deles levar a vela 1 e a vela 2 junto. Odiavam me carregar. Odiavam. Queria a morte. E eu falava assim, gente, às vezes, né, quando eu tiver, assim, tiver maior, tiver um relacionamento, às vezes eu vou sair de casalzinho com eles, né, vou ser pertencente do grupo dos meus irmãos, vou me sentir família ali, né, naquele momento, né. Olha as coisas que a gente pensa, né? Mas é a situação, são as circunstâncias e assim, gente, eu falo que é muito difícil quando a gente dá muito valor à família e a gente tem uma família que não preza tanto isso. É. É muito dolorido, gente, é muito difícil. Eu sou uma pessoa que eu prezo muito família, muito, muito assim. Eu amo reunião familiar, eu amo café da tarde. A minha família, por parte do meu pai, a gente fala todo mundo muito alto. Então, quando tanto que a nossa família ela é apelidada por nós mesmos de família Tufão. Você lembra da novela da Carminha, que era aquela guitaria, aquela loucura, aquela bagunça? Então, a gente tem essa questão de ser a família Tufão, porque quando a gente está todo mundo reunido numa festa ou em alguma coisa assim, a gente nunca sabe se é briga, se é confusão ou se a gente só está conversando e entrosando. É igual lá em casa também. Entrosando um com o outro. Então, assim, e eu amo isso. Eu amo estar todo mundo junto, eu amo estar todo mundo conectado. E quando a gente chega ou acontece alguma coisa na família, que às vezes alguém se afasta ou alguma coisa nesse sentido, a gente sofre muito com isso. E pelo lado da minha mãe, a gente sempre foi uma família muito reunida também, até a nossa matriarca falecer, que era minha avó. E assim, depois que a minha avó faleceu, foi igual a Giovana falou, às vezes acontece onde as famílias se dispersam, né? Porque alguém morreu e tal.
E no nosso caso, pelo lado da minha mãe, foi essa questão da nossa matriarca, que quando ela faleceu, teve uma parte da família que meio que se afastou. Mas a gente estava tudo certo, a gente não deixou isso abalar, a gente continuou a nossa outra parte da família ali, que, querendo ou não, é a que a gente também, a gente tinha muita afinidade, muita conexão, eu com as minhas primas. E isso perdura, gente. E a gente faz questão de tentar estar sempre junto, reunir em todos os momentos, porque é o que mantém a essência da família viva. É o que mantém o nome, a memória daqueles que já se foram. É o que honra, né, aquelas pessoas que já se foram, o que faz elas se tornarem vivas ali dentro da gente é a união familiar, não adianta. E eu acho que é o que eles esperam também, né, Com Anne? certeza, com certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu acho que eles não querem ver a gente sofrendo, não querem ver a família De desunida, jeito nenhum. né? É ruim para quem já foi ver isso, né? Sim, E para quem ficou também não é sim, legal, com certeza. né? Porque Com chega um momento certeza. que a pessoa vai se sentir extremamente sozinha, que sente falta, né, de alguns momentos, que quer resgatar, e aí a pessoa quer e o outro não quer, e a pessoa não segue a vida, né? Porque a gente sempre fala que existe vida depois, né, Sim, de certas situações difíceis que a sim, gente passa. E a gente precisa ter pelo menos alguém que resgata isso, que mantém essa união. com certeza. E a gente precisa, e eu acho muito importante a gente ter a consciência da gente ser essa pessoa. Eu acho que é muito válido, por mais que não sei, por mais que às vezes esse não seja o seu papel, mas é muito importante a gente tentar o máximo possível ser essa pessoa. Eu acho que a gente tem que buscar ser a pessoa que une pessoas e não a pessoa que afasta pessoas. A gente tem que ser aquela que tem que tentar resolver o problema, a gente tem que ser aquela que a gente tem que ir atrás de tentar conversar, de conversar daqui, conversar com o outro. Ah, teve uma briga, não, então vou conversar com ele, eu vou conversar com ela, eu vou tentar ajudar e resolver de alguma forma, porque eu acho que esse que é o papel mesmo do ser humano. Eu acho que a nossa missão aqui ela é para unir pessoas e não para afastar pessoas. E eu acho assim, eu já escutei tanto, como eu atendo tantas pessoas e eu faço muito treinamento, e eu sempre tive isso das pessoas se aproximarem de mim e soltar a vida, assim, né? Gente, eu já escutei tantas coisas assim de, Eu também. ah, eu não me sinto em casa, na minha casa, Uhum. né? Eu não me sinto pertencente na minha própria família. Eu vou num evento na minha família, eu sempre fico mais isolada, eu não consigo me enturmar com a minha própria família. Gente, isso é muito triste. Muito. E isso precisa acabar, né, amiga? Precisa. E a gente precisa realmente ver, tem alguma coisa errada aí. Aí será como que tá essa família? Né? E às vezes as pessoas, os outros lá, estão percebendo isso? Que essa pessoa está mais isolada? O que está Eles estão acontecendo? tendo Está tendo essa essa visão? sensibilidade, eles estão tendo essa sensibilidade de observar isso. Será que está tudo bem? Será E às que, vezes as pessoas né? olham e falam assim, ah, é porque ela é mais tímida, ela gosta de ficar no Ela canto sempre foi dela. assim Mas você já mesmo. parou para chegar e perguntar se realmente é isso? Você já chegou para tentar incluir ela ou para às vezes a pessoa fala Às até vezes a pessoa assim, já ó, tentou de tudo. e às vezes a pessoa fala até assim, ah, não, eu não vou chamar porque ela não vai vir mesmo. Tá, mas você já chamou quantas vezes? Você tem essa ideia de que eu não vou chamar porque ela não vai vir mesmo, você tirou isso da sua cabeça? Ou realmente, todas as vezes você convidou a pessoa, você chamou a pessoa e a pessoa não quis participar? Né? Porque às vezes as pessoas rotulam muito o jeito da outra pessoa. E às vezes a outra pessoa tá ali porque ela não tem outra escolha, ela não tem como chegar e participar, tentar participar mais. Às vezes ela já tentou de tudo e não. Outro dia eu escutei também da menina falar assim para mim que ela não tem prazer de ouvir uma música na própria casa. E que ela tenta trazer amor e alegria para dentro da residência dela e ela não consegue. Olha, É muito triste. o mundo que a gente tá. É muito triste. Eu fiz um aconselhamento uma vez da mãe, que era separada, era só ela e a filha. A filha já é adulta, já era mais velha. E ela comprou uma casa. O sonho da vida dela era ter a casa própria. E ela comprou a casa própria e ela não estava aguentando o que a filha estava fazendo, porque ela trabalhava muito, ela chegava em casa, a filha
estava sempre com muita gente em casa, já era mais velha, era adolescente, mas não era adolescente, já era uma adulta, mas era maior de idade, mas era a cabeça de rolinha, né? Cabeça de adolescente. E a filha gostava muito de sair, chamava a gente para dentro de casa, e toda hora que ela chegava tava aquela barulheira, e às vezes ela trabalhava à noite, ela precisava dormir durante o dia e não tinha como. Ela alugou uma casa para ela morar, mesmo tendo o sonho da casa própria, que ela conseguiu construir, conseguiu comprar a casa, realizar esse sonho. Ela largou a casa para a filha morar e ela alugou uma casa, foi para a despesa de um aluguel, que o sonho da vida dela sempre foi se livrar do aluguel, porque ela não aguentava ficar em casa, porque ela não tinha paz em casa quando ela chegava. Ela falava: eu quero chegar em casa, eu quero ter paz, eu quero que a minha casa seja o lugar onde eu possa recarregar as minhas energias. E era o lugar onde ela ficava mais nervosa e estressada. E por saúde mental, ela largou a casa para a filha e ela foi morar de aluguel. E ela está morando de aluguel até hoje. E essa moça ela já é maior de idade, ela já tem a vida própria dela. Então, assim, se ela quiser ter o cantinho, né, dela sozinha ali, para ela poder levar a alegria para o lar dela, ela até pode, mas ela ainda está tentando resgatar isso dentro da própria família. E a pessoa não consegue. É. E sem contar, gente, a quantidade de famílias que se perdem, a quantidade de famílias que são destruídas por financeiro. Eu ia falar isso agora. Por financeiro, por herança, por brigas de patrimônio ou por qualquer outro motivo que envolva o financeiro. O financeiro. Ciúmes, besta, uma disputa boba. Sim, às vezes de atenção, de espaço. E financeiro, ciúmes, disputa. Eu já vi de tudo, amiga, em sala de aula, que as pessoas contam assim para mim, de, nossa, gente do céu, da pessoa achar que é o filho preferido, né? E às vezes a pessoa tá só, ela tem sonhos, ela tá correndo ali atrás dos sonhos dela, e a pessoa até quer disputar até isso. Só o fato da pessoa estar tá correndo atrás do sonho, o irmão já tá pensando assim, ela tá querendo fazer isso para humilhar a Para chamar família, atenção. para chamar atenção, até isso eu já escutei. É. E, gente, isso é muito sério. Isso E é muito triste, sério, gente, muito porque triste. eu tenho propriedades para falar que a vida é muito rápida e a gente é muito difícil quando a gente perde uma pessoa que a gente ama, uma pessoa que eu falo que o que dói mais é a rotina, né? Que aí o dia a dia ali, que não tá mais aquela família ali inteira preenchida. Então as pessoas precisam parar de largar os motivos fúteis, os motivos bobos e começar a dar valor até igual eu falei, no café da manhã, porque às vezes aquele café da manhã pode ser o último. Às vezes a pessoa foi almoçar em casa e teve uma discussão e às vezes aquele almoço pode ter sido o último. Às vezes você foi dormir emburrado, você foi dormir brigado, e às vezes aquele boa noite ali foi a última noite que você passou junto com a pessoa. Ou às vezes com o pai e mamãe. Eu vi o depoimento uma vez de uma mulher no Instagram, ela falando, ela dando um relato dela de que ela sempre trabalhou muito. O sonho da vida dela era ter uma empresa e ela conseguiu construir a empresa dela e ela se tornou assim, ó, com um patrimônio incrível, e ela morava em outra cidade que a mãe dela, e a mãe dela ligou para ela e ela não conseguiu atender porque ela estava em reunião, e ela rejeitou a ligação e mandou um áudio para a mãe dela: mãe, eu não consigo atender agora que eu estou em reunião, na hora que eu acabar eu te ligo. E passou 2 dias, ela não ligou e a mãe dela faleceu, a mãe dela deu um infarto e faleceu. E ela conta que ela precisou fazer 3 anos de terapia até ela conseguir ficar livre dessa dor, da dor do arrependimento, igual a gente conversou no último episódio, porque ela se culpava. Por conta da reunião, ela ficou de ligar para a mãe dela depois, e por conta da correria do dia a dia, depois filho, marido, chega em casa, faz uma coisa, faz outra, ela não ligou. E passou 2 dias que ela não tinha ligado, ela recebeu a notícia que a mãe dela tinha falecido. E a última coisa que ficou na cabeça dela foi: o que a minha mãe queria falar comigo? O que ela tinha para me falar? Qual que era o motivo da ligação? Porque ela nem perguntou. Qual que era o motivo da ligação? Será que ela estava sentindo alguma coisa? Será que ela queria compartilhar alguma coisa comigo? O que será que ela queria me falar? Então, a gente precisa dar valor.
Porque não adianta. Quando a gente perde alguém, por mais que você tenha vivido tudo que você viveu com a pessoa, sempre vai ficar o sentimento. Eu podia ter feito mais. Eu podia ter aproveitado mais. Eu podia ter falado mais. Você pode olhar para a pessoa que você ama todos os dias, sagradamente falar para a pessoa, eu te amo. Na hora que a pessoa vir faltar, você vai pensar, nossa, eu podia ter falado para ela que eu amava ela mais. Nossa, isso, eu podia ter abraçado mais, eu podia ter... Sempre vai ficar esse sentimento, não adianta. Pode ter sido o relacionamento, e o relacionamento que eu falo é de pai, mãe, marido, mulher, irmão, relacionamento no geral. O relacionamento pode ter sido perfeito e maravilhoso. Sempre vai ficar aquela sensação e aquele sentimento de que poderia ter sido mais. Então é onde eu falo que a gente tem que homenagear, abraçar e falar enquanto está aqui, porque depois que vai embora, não adianta mais. E, amiga, eu tive um aluno que dividiu comigo que é algo que chateava ele mesmo. E ele falou assim que ele tem um irmão, é só ele e o irmão, e o irmão disputa com ele o tempo todo. O tempo todo. E ele é uma pessoa extremamente insegura, introspectivo, cheio de medos, né? Então, assim, e ele tem muitos sonhos. E ele está sempre correndo atrás desses sonhos, mas toda vez que ele consegue vencer um desafio, vencer o medo, a felicidade é tão grande, tão grande, tão grande, porque ninguém sabe o medo que a pessoa tem daquilo. Ninguém sabe o tanto que é difícil ela conseguir tanto aquilo. Que é difícil para conseguir, ele quer dividir com quem? Com o irmão, com a família. Né? Que geralmente é assim, a primeira pessoa que a gente quer falar uma alegria é com a família. E o irmão poda na hora aquilo. Faz assim com que ele realmente, achando que a pessoa tá fazendo para parecer, tá achando que a pessoa tá querendo esfregar na cara do outro. E eu falei, gente, quantas famílias não passam por isso? E o quanto isso não prejudica a saúde mental do outro, né? O quanto isso, principalmente se é uma pessoa introspectiva, se ele é introspectivo, ele já é aquela pessoa que não compartilha muito da vida dele, né? E quão grave é isso desse irmão? Não conseguir ficar feliz pelo próprio irmão, ter ciúme do próprio irmão. Como que tá essa pessoa também por dentro? Doente. Não tem outra explicação. A pessoa que sente inveja, que se sente mal pela conquista de um ente nesse nível, assim, de ser um irmão, a pessoa que se incomoda com a conquista do outro, gente, ela já não tá normal, assim, se é, né, um amigo, uma pessoa que ela tem contato, já tem alguma coisa ali que ela precisa buscar, que alguma coisa ali dentro dela já tá errado. Quando é um familiar, então, aí o trem tá mais sério ainda. E aí ele falou assim, professora, ele tem que ser o centro das atenções sempre, o tempo todo. Para ele não me podar, para ele não brigar, sempre antes de fazer alguma coisa eu preciso falar com ele primeiro. Ele precisa saber dos meus sonhos, daquilo que eu estou buscando, daquilo que eu quero conseguir, para que ele não me pode depois. Pois é, gente, pensa que loucura, meu Deus. Eu falo que realmente a gente vê de tudo nessa vida. E a gente acha que a gente vai passar por isso só por um estranho. De forma alguma, uma pessoa no local de trabalho que vai querer puxar o tapete. E na hora que a gente fala de união familiar, a gente tem que entender também justamente isso. Tem até aquela frase que fala assim, eu não lembro o começo da frase, mas eu sei o final, que fala assim, seu sangue até pernilongo tem. Justamente por isso, porque a gente tem que identificar também quando é um familiar tóxico, porque pessoas tóxicas, gente, elas estão em todos os lugares. Ela não precisa necessariamente estar fora da sua casa, ela não precisa necessariamente estar fora da sua família. E a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de união familiar, que não é porque é família, é uma coisa até delicada da gente falar aqui, uma coisa chata, mas assim, uma coisa delicada mesmo da gente falar. Mas existe, né? Mas existe e é realidade. Então, infelizmente, a gente tem que falar que nem todo mundo da sua família torce por você. Não é porque é seu familiar que está torcendo por você, não é porque é seu familiar que vai te apoiar, que vai te ajudar. Exatamente. Tem algumas pessoas que, igual a Giovana falou no caso desses irmãos, o outro ele precisa da validação, ele precisa estar acima de todo mundo o tempo todo. Então, na hora que o outro irmão se iguala a um patamar que ele criou na mente dele, que esse patamar é só dentro da cabeça dele, na hora que o irmão se iguala a esse patamar, ou às vezes passa até um pouco disso, é onde ele precisa
ele precisa atacar o irmão de alguma forma, ele precisa contra-atacar isso de alguma forma. E aí, obviamente, ele já percebeu que a forma dele fazer isso, dele causar esse sofrimento e de às vezes ele até barrar esse irmão dele e fazer esse irmão dar um passo para trás e retroceder dessa forma. Gente, não existe isso. Se o menino vai fazer um curso, eu tenho que falar que eu vou fazer o curso. Isso não existe, gente. Isso não existe. É muito sério. A gente estava até falando, né, sobre a questão do narcisista. Isso daí, gente, tá dentro perfil. da família, é perfil, não adianta. Isso daí pode estar no irmão, pode estar na mãe. Você pegar e falar, nossa, mas a minha mãe. Sim, tem pessoas que têm problemas seríssimos de relacionamento com a mãe, porque a mãe é narcisista. E aí a pessoa precisa esconder as próprias conquistas da mãe. A pessoa não pode abrir a vida dela para a própria mãe, A porque mãe não vai ficar feliz pelo próprio filho. A própria mãe vai tentar acabar com aquilo ali, com aquela felicidade, com aquele ganho, com tudo aquilo que a pessoa conquistou. Então, é real, gente, é real. E ainda tem o pior ainda, que são os pais que fazem comparações. Tem 2 filhos, e às vezes fala, mas o meu filho é isso e isso. Mas o seu irmão já conseguiu isso. Mas o seu irmão já atingiu aquilo. Mas o seu irmão não faz isso. Mas a sua irmã. Isso também é muito sério, né, amiga? Porque, nossa, isso daí o que o pai e a mãe tá plantando a partir do momento que ele compara um filho com o outro e que ele conta as conquistas de um para inferiorizar o outro. Gente, esse menino, ele não é obrigado a falar tudo que ele sonha. Primeiro, porque às vezes a gente tem um sonho, a gente não sabe nem se vai dar certo. E a gente quer falar depois que conquistou, depois que deu certo. Com certeza, até mesmo pra gente não ficar com aquele sentimento de fracasso, né? E a gente precisa entender isso no outro. A gente precisa respeitar isso no outro, né? E não precisa, gente, por exemplo, eu vou abrir um negócio meu, eu vou fazer uma reunião familiar. Eu tenho que sair falando para todo mundo. Não há necessidade disso. Para eu contar o que eu vou fazer, quais são os meus planos, quais são os meus projetos, o que eu quero investir, o que eu não quero investir, o que eu vou tentar, como que vai ser, quem que eu vou contratar. Isso não existe, gente. Agora, depois que deu tudo certo, depois que você venceu, você pode dar o mundo para sua família, proporcionar o melhor para sua família. E todo mundo que tem um sonho, que quer crescer, que busca pelo sucesso, a primeira coisa que pensa, gente, é proporcionar o melhor para a família. Com certeza. Eu não conheço ninguém que não corre atrás do sucesso pensando em oferecer o melhor. Só que ele não vai falar no momento de luta, no momento de dor, no momento dos desafios, no momento que as coisas ainda não deram certo. E não há essa necessidade, não existe essa obrigação. O familiar que está cobrando isso desse menino, dessa pessoa, ele tem um problema com ele que precisa ser resolvido. Sim, com certeza. Precisa ser resolvido. Né? E a não ser que ele queira abrir um negócio e ele precisa de ajuda familiar. Chama, né? Vai ser uma sociedade entre a família. Sim. Ou ele precisa de ajuda de algum familiar, algum suporte, alguma coisa nesse sentido. Devido ao tipo de produto, né? Sim. O tipo de serviço. Mas às vezes a pessoa até parou para pensar e fala assim, não, são propósitos diferentes, são missões diferentes, né? Cada um tem o seu perfil, sim. Cada um tem o seu dom, né? O seu sonho às vezes não é o mesmo do meu. Como é que eu vou montar um negócio com ela? Exatamente, às vezes se a gente não está buscando a mesma coisa. E às vezes são irmãos, mas o sonho, como se diz, né? Um é de exatas e o outro é de humanas. Então não vai dar certo, não vai fluir. Não vai para frente. Mas eu quero que você fale comigo assim mesmo para mim eu te aconselhar. Qual propriedade essa pessoa tem para aconselhar se essa pessoa não está nesse ramo e não conquistou e não chegou aonde você quer chegar? É o que eu falei no último episódio. Existem somente 2 tipos de pessoa que têm propriedades para falar. Ou ela passou pela mesma situação que você e ela venceu aquilo, ou ela é um profissional que estudou e que se capacitou para aquilo. E aí ela vai ter propriedade de te orientar, de te aconselhar, alguma coisa nesse sentido. Caso contrário, você não tem que ficar buscando validação, nem opinião e nem informação de outras pessoas, não, independente se é familiar ou não. Então fica o conselho, até se esse aluno estiver assistindo, continue correndo atrás dos seus sonhos. Você não é obrigado a falar nada.
né? Você tem que, depois que você conquistar, depois que você conseguiu atingir o seu objetivo, você quiser oferecer o melhor para sua família, você vai lá e oferece. Mas por enquanto, se são missões diferentes, se são propósitos diferentes, não faz sentido nenhum. E com certeza esse irmão tem um problema muito sério dentro dele que precisa ser resolvido. Não se sinta nem culpado por isso, né? Não, de Não forma carregue alguma. nem essa dor e essa mágoa, porque é irmão. E a gente não pode carregar isso para a vida, né? Mas continue focado. Igual eu sempre falo, quando alguém vem dividir, não leve mágoa de familiares, não guarde rancor de familiares, mas vai viver sua vida. E eu vou dar uma dica para Segue o seu esse irmão caminho. seu. E eu vou dar uma dica para esse irmão seu. Então, se você quiser encaminhar o vídeo para ele também, se você não tem, se as suas palavras elas não forem melhor do que o seu silêncio, permaneça calado. Se as suas palavras elas não forem trazer benefícios maior do que o seu silêncio, permaneça calado. A gente precisa ter muita sabedoria. Eu falo isso, gente, a Giovana na posição que ela tem, eu na minha posição. Às vezes nos aconselhamentos, né, amiga, que a gente vai fazer, a gente tem que ter muita cautela, a gente tem que ter muita consciência do que a gente vai falar para o próximo. Muita, muita consciência, porque às vezes a gente tem que colocar na nossa balança. Se a nossa palavra, se o nosso conselho, se a nossa orientação, ela realmente vai vir para contribuir ou para destruir a pessoa. Então, assim, é muito delicado uma pessoa te entregar um problema nas suas mãos e você orientar o que ela vai fazer com aquele problema, o que ela vai fazer com aquela situação. Então, eu tenho isso comigo em todo momento, assim, por mais que às vezes é lógico que às vezes eu falo asneira, seja numa discussão familiar, ou às vezes um debate, às vezes a gente está de cabeça quente, então às vezes para um amigo, ou às vezes para um filho, a gente acaba falando uma bobeira, mas a gente tem que tentar o máximo possível praticar isso. Se as nossas palavras não forem melhor do que o nosso silêncio, a gente tem que permanecer calado. Exatamente. E às vezes essa pessoa quer dar um conselho que ela acha que é certo para ela, lembrando que cada um tem uma perspectiva de visão. Exatamente. Cada um vê as coisas de formas diferentes. Exatamente. Enquanto um vê algo que é empecilho e difícil, o outro só enxerga oportunidade. Até nessa questão das perguntas que a gente recebe aqui para o nosso podcast. A quantidade de, às vezes, perguntas que a gente recebe de pessoas conhecidas, né, amiga? E, às vezes, a gente conhece, principalmente, eu falo que a gente bateu um recorde de perguntas no dia do tema traição, né? E, assim... Que até excedeu no tempo do episódio. E, assim, são perguntas que, às vezes... A gente conhece o casal, e eu falo desse episódio em si, porque eram perguntas relacionadas a casais. E às vezes a pessoa pergunta e a gente conhece ambas as partes. E a gente precisa ser imparcial quando a gente vai aconselhar. A gente precisa ser imparcial quando a gente vai responder. A gente precisa ser imparcial quando a gente vai dar um direcionamento para aquela pessoa. Porque, igual a Giovana falou, a visão que a gente tem, às vezes, pode ser não é a visão que a outra pessoa tem. Às vezes a pessoa está tendo uma ótica que ela não está conseguindo ver e a gente consegue olhar por outra ótica, por estar fora daquela situação. Então, assim, a gente precisa ter muita sabedoria. E nesse caso desse irmão, olha o que ele não prejudica e o que ele não faz com o mental do irmão dele na hora que ele faz esse tipo de comentário. Às vezes ele pensa assim, eu só falei que ele está fazendo isso para chamar atenção. Mas pensa no peso dessa fala para o irmão dele que está vindo compartilhar uma conquista e que está todo eufórico, todo feliz e que já tem todo esse problema dentro dele, toda essa confusão de sentimentos dentro dele. Então a gente tem que ser muito sábio também. Então, se você não tem propriedade para falar, melhor coisa que você tem a falar, olha, eu não consigo te orientar em relação a isso. E já aconteceu isso comigo. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Da pessoa vir, às vezes, conversar comigo sobre alguma coisa, buscar ajuda, e dependendo do assunto, ser uma coisa tão grave, e eu falar, gente, como que eu posso ajudar ela? E eu chegar para a pessoa e falar para ela, olha, eu não tenho propriedade para te dar conselho nenhum nesse momento. Ou eu ir literalmente somente pelo lado bíblico, porque aí eu sei que eu não vou estar errando. Eu também faço isso.
E, e eu queria até comentar que, por exemplo, teve um outro caso de uma pessoa que queria ter um sonho de abrir um negócio, e a família fala que para abrir um negócio, para dar certo, tem que ser algo inovador. Tudo aquilo que ela pensou para a vida dela inteira, aí a pessoa falou assim, não, mas isso aí já existe. Existe e existe já com grande sucesso. A pessoa vai ter que ser bem Gente, revolucionária, hoje em né? dia Para tudo trazer uma. existe. Tudo já Exatamente. existe, né? E às vezes a pessoa nasceu para aquilo, o sonho dela é ele, e na hora que ela colocar em prática, vai dar E certo. ela pode ser mais um vencedor no meio de tantos. É. Se às vezes tem 10 empresas nesse mesmo ramo que deram certo, às vezes ela vai ser a 11ª, Exatamente. né? Porque o dom dela é esse, a missão dela aqui na Terra é essa. Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala para o outro. Com certeza. E quando a gente não tem propósito de vida, a vida nos leva para onde ela quiser. Então, gente, a gente vai deixar como reflexão para vocês justamente isso, que amanhã pode ser o último café da manhã, pode ser o último almoço, pode ser o último jantar com aquela pessoa especial, em família, com pessoas que você realmente ama. Então a gente precisa sim parar com bobeira, com futilidade e dar valor sim para aqueles pequenos momentos que realmente são os momentos importantes. Teve até uma frase que eu soltei essa semana na minha rede social, que ela fala o seguinte: todos os anos a gente passa pela data da nossa morte sem saber. Todos os anos. Sem saber que aquela data é a última. Então a gente precisa sim valorizar e valorizar aquilo que o dinheiro não pode comprar. A gente não existe nada mais valioso nessa vida do que o tempo. O tempo que a gente tem com os nossos familiares, com os nossos filhos, com o marido, com a esposa. Então a gente precisa sim valorizar isso a todo instante. Abrace mais, beije mais. Se tem algum familiar que está um pouco mais afastado, que você está vendo pouco, procure ir atrás, ao invés de julgar ou apontar o dedo, ou achar que a pessoa é assim porque ela é assim, que é o jeito dela. Às vezes não é. Né? Às vezes ela até tentou durante toda uma vida, né, ser de uma forma diferente. Exatamente. Então busque realmente pela união verdadeira, né? Não somente em rede social hoje em dia. Busque pela união verdadeira, colocando sempre Deus o centro disso tudo. Com Jamais certeza. esqueça de colocar Ele o centro de tudo e realmente lembrando que Ele é o importante, é a base de todo relacionamento familiar. E na próxima semana, na próxima segunda-feira, qual que é o tema, amiga? Promessas de ano novo. Vai dar o que falar. Aquelas que todo mundo faz e chega na metade do ano nem lembra mais o que prometeu. Que vai começar sempre na segunda-feira? Exatamente. No primeiro Segunda-feira eu dia do começo. mês? Isso. O mês que vem eu começo. Na hora que a gente chegou, na hora que a gente vê, dezembrou de novo e os planos ficaram todos lá atrás porque a constância não teve. E a gente, só um spoilerzinho que a gente sempre solta, todo mundo quando fala de meta, sempre fala de metas gigantes. Mas a gente vai começar também falando das pequenininhas. Com certeza. Porque essas é através que delas, impactam a gente atingir a grande. com certeza. É isso. Então a gente espera vocês no próximo episódio. Aonde, amiga? Nesse mesmo sofá, na próxima segunda-feira, às 20 horas. Não esqueçam de compartilhar, ativar o sininho de notificação, começar a seguir a gente, se inscrever no canal e acompanhar todos os episódios. Então, até na próxima segunda-feira no Desperta, mulher!